Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, programa que acaba de completar no dia 1º último 15 anos no ar. E eu faço questão absoluta de mostrar a caneca que está comemorando esses 15 anos. Qual é a câmera, por gentileza, por favor? É essa daqui, ó. Essa é a primeira safra da caneca dos 15 anos e está sendo providenciado a caneca preta, que é a cor tradicional também do Show Mais. Mas a gente quis dar uma variada e esse é o aspecto final da nossa caneca, que marca o decorrer desses 15 anos. Cada ano a gente faz uma caneca diferenciada. Eu queria agradecer muito todas as manifestações de amor, de carinho, de amizade que a gente recebeu durante esses dias comemorativos. Um muito especial, eu não posso estar citando todos os nomes aqui, senão a gente não faz o programa. Mas eu queria mandar um abraço para os casais Camila e Renê e Juicy e Bob, que trabalharam aqui conosco e não esqueceram da gente, não é, Camila, Renê, Juicy, Bob? E eu ficaria, repito, inúmeros minutos aqui agradecendo todas as pessoas que entraram em contato conosco. Mas muito obrigado a todos vocês por essas citações que vocês fazem. Não posso nem ler, senão fica muito deselegante. Mas muito obrigado, viu, gente? Vocês são realmente maravilhosos. Hoje o tema é interessante, como os últimos 15 anos trouxeram temas interessantes. Mais de 7.000 convidados aqui vieram no Show Mais declinar sobre suas especialidades. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga doutora Adriana Severini, que vai falar sobre bipolaridade e transtorno borderline para o Show Mais número, pasmem, 2912. É programa que não acaba mais. Doutora Adriana, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Me sinto super honrada pelo convite e ser um mês comemorativo de 15 anos do programa. É verdade, a gente fica feliz, viu? A gente fica feliz em recebê-la também. Doutora Adriana, tem alguma similaridade, a bipolaridade com o transtorno borderline? As pessoas confundem muito, porque assim, os dois transtornos, eles têm a mudança de humor. A grande diferença para você conseguir diagnosticar entre um e outro é que a mudança da bipolaridade, ela é uma mudança mais lenta e ela tem uma duração muito maior. Quando eu falo uma duração muito maior, você tem uma fase que a gente chama da fase da mania, que é quando a pessoa está naquela fase mais expansiva assim, é uma fase expansiva muito grande. Então, ela passa, às vezes, dorme 2 horas por dia, ela gasta muito dinheiro, ela faz, é tudo muito. Ela trabalha muito, ela sai muito, ela faz muitas coisas, inclusive... Exageradamente. Ela bebe muito, ela tem muitos comportamentos de risco, inclusive comportamentos sexuais de risco. Então, assim, tudo é muito exagerado. Propositalmente, porque, assim, ela não pensa. Ela se sente como se ela se sentisse assim, um super-homem ou uma super-mulher. Quer se não, ferir? Ela não pensa, ela não quer se ferir. Ela se sente um super-homem, como se nada fosse acontecer com ela. Então, ela corre de carro, ela bebe, corre de carro, ela tem vários parceiros e parceiras sexuais, ela trabalha 20 horas por dia, ela tem várias coisas que ela vai fazendo, mas não com a intenção de que ela vá se ferir. O cérebro dela não registra que isso é perigoso. E como a profissional ou o profissional diferencia, não é, pelos sintomas, pelas características, quem tem o transtorno da bipolaridade ou quem tem o borderline? Porque, como eu disse, a bipolaridade, a pessoa se mantém nesse período de mania por mais ou menos de 2 a 3, 4 meses. Ela não consegue se manter muito tempo, porque o nosso organismo não aguenta se manter com toda essa energia por muito tempo. A gente se cansa, o organismo se cansa e a pessoa vai começando a se cansar e precisa dormir, precisa descansar. E aí começa a vir aquele processo que ela começa a entrar em depressão. E é nesse processo de depressão que ela cai numa depressão profunda, que é quando o bipolar procura ajuda.
Porque nessa fase da mania, ela se sente muito bem, ela é o super homem, a super mulher, ela é um super herói que pode tudo e que nada vai atacar. Então, na fase da depressão, é quando a gente consegue entrar com o tratamento, tanto psiquiátrico quanto com o tratamento psicológico. Então, o borderline, como o próprio nome já diz, né? Borderline, a linha final, a linha terminal. Assim, como que surgiu o nome borderline? Porque a gente fala que a gente tem o neurótico, que acaba sendo todos nós, que todo mundo tem um pouquinho de neurose, e o psicótico. Todo mundo é meio neurastênico. Exatamente. E a gente tem a psicose. E a psicose já é um transtorno. A psicose sim é um transtorno. Então, quando iniciou, colocou o nome borderline, que era a pessoa que estava entre a normalidade e a doença. Perfeito. E o borderline não. O borderline é uma pessoa que ela tem mudanças de humor muito rápidas. Então, ela alterna a felicidade com a alegria, a tristeza com a euforia, de uma forma muito rápida. É diferente do... A bondade com a maldade. A bondade com a maldade, ela altera. Então, eu posso estar aqui super feliz, de repente, não acontece nada. É dentro da minha cabeça. E ela sabe que ela está fazendo isso? Não, ela não sabe. Ela tem ela cria uma fantasia dentro da cabeça dela, e eu fico aqui, eu começo a imaginar que estão falando mal de mim aqui atrás, aí de repente eu tenho uma crise violenta, eu jogo a caneca porque eu acho que o câmera falou... Não, essa é bonitinha, eu falei por favor, dê outro exemplo. Nem a caneca, nem o microfone, não, por nem favor. Eu tiro o sapato e jogo. Joga o sapato. Porque eu falo, não, ele está falando mal de mim e eu fico violenta, assim, não aconteceu nada. Ninguém olhou, ninguém falou, e eu tenho uma agressividade, uma atitude violenta sem nenhuma razão aparente. E uma outra característica do borderline que é muito forte é o medo da perda. Então, qualquer tipo de perda... Por causa da solidão. Por causa da solidão. Ele tem muito medo de perda. Então, em relacionamentos, o borderline é aquela pessoa que ela é muito ciumenta, muito controlador. Ele é o tempo todo, ele quer saber onde a pessoa está, porque assim, se ele não vê a pessoa, é como se a pessoa não existisse, como se a pessoa não estivesse mais comigo. Agora, doutora Adriana, quem tem mais tendência de ter ou um ou outro, ou se de um pode passar para o outro? Não, são duas doenças diferentes. Não se encontram no infinito. Não se encontram. Às vezes pode ter pessoas com características borderline e bipolaridade. Então, assim, pode ter as duas coisas, mas são doenças separadas. E, assim, a tendência do borderline a gente vê muito mais em mulheres. Igual a esquizofrenia, que a gente vê mais homens esquizofrênicos do que mulheres, o borderline acaba atingindo muito mais mulheres. E, assim, o sofrimento da perda é muito fácil. Então, assim, é muito forte dentro delas e dentro deles, assim, então, de ter atitudes violentas. A gente, às vezes, vê notícias de pessoas que destruíram o carro, destruíram a casa da pessoa. E não é relacionamento, nada justifica. Mas, assim, eu estava num relacionamento de 20 anos e fui traído. Não, eu conheci a pessoa semana passada, naqueles aplicativos, conheci a pessoa semana passada, e na minha cabeça eu já fantasiei que eu iria casar, ter filhos, tal. Aí eu começo a seguir a pessoa, aquele stalker, e vou indo, e assim, e eu acredito que aquela pessoa vai casar. E seguindo a pessoa, eu vejo que ele está namorando uma outra pessoa. Mas pode existir casos também da pessoa estar convivendo com outro 30 anos, né, e aflorar de uma hora para outra uma dessas características? Não. Essas doenças, principalmente a bipolaridade, é uma doença. Bipolaridade, esquizofrenia e mesmo borderline são doenças que atingem jovens adultos até no máximo 30 anos. Então, assim, depois dos 30 anos, é muito raro a gente ter esses casos. O que acontece é que as pessoas não foram diagnosticadas na juventude, enquanto elas tinham seus 20, 25 anos, e passaram uma vida de muito sofrimento porque não foram tratadas. O que provoca um ou outro? A gente ainda não tem uma causa definida. A gente sabe que é genético. Então, assim, as duas doenças, o borderline e a bipolaridade, são causas genéticas, que a gente não sabe qual gene, não deu para identificar qual é o gene que causa uma das duas doenças, ou mesmo a esquizofrenia.
e é uma causa genética, por isso que precisa de tratamento. Ela é como a diabetes, que você precisa tomar remédio para o resto da vida. Então, tanto o borderline quanto o bipolar, se ele tomar o remédio no horário certo, fizer terapia, fizer o tratamento certinho... Se ele admitir que tem, já é um grande passo, ele precisa admitir que tem, precisa fazer o tratamento certinho, ele vai ter uma vida impecável. Eu tenho casos de pacientes que são médicos, que são fisioterapeutas, que têm vários advogados, têm professores e têm uma vida, têm filhos, são casados, têm uma vida muito boa, porque eles descobriram, foram diagnosticados com a doença, fazem terapia e tomam remédios. E, doutora, dependendo da atividade profissional, pode ser acelerado esse processo ou mesmo o aparecimento? Pode ser acelerado, porque assim, situações de muita pressão, principalmente no caso do borderline, o bipolar não, porque ele tomando o remédio, ele estando sob controle, acaba não acelerando tanto, mas no caso do borderline, não, porque ele tem porque o borderline, como eu disse, a mudança de comportamento é lenta, então você demora 6 meses para ele sair de uma estabilidade, ele passa para hipomania, depois ele vai para mania, ou ele passa para uma anedonia, que é aquela coisa dele não sentir nada, e vai para a depressão. O sexo também tanto faz, masculino ou feminino? Tanto faz, masculino ou feminino. E o borderline não, a mudança é assim. Então ele pode estar aqui trabalhando, ele deixou 1 semana de tomar o remédio. Uma pressão de trabalho muito grande pode fazer com que a gente chama dos surtos. Ele pode ter um surto violento, agressivo, ou ele pode tentar se matar por alguma coisa que ele vivenciou no trabalho. Mas isso que é importante, se ele não estiver tomando remédio, se ele não estiver medicado. Agora, existem atividades super pressionadas, digamos assim, a pessoa trabalha sob pressão. Uma sala de cirurgia, não é? Uma equipe de salvaguarda, salva-vidas, enfim, há atividades perigosas, por os policiais, não é? Eles estão mais perto do que quem trabalha em escritório, por exemplo? Estão. Eu acho que assim, atividades policiais a gente precisa tomar muito cuidado, porque eles têm acesso à arma, eles têm uma sessão, porque assim, eles estão de verdade brigando com a vida dele o tempo todo. Ele sai de casa literalmente sem saber que ele vai voltar vivo. Assim, ele tem mais, a gente tem 50% de chance, eles têm 15% de chance de voltarem vivos. É muito maior do que a nossa. O risco é muito maior do que o nosso. Então, são pessoas que durante o processo de seleção, são pessoas que não deveriam ir para essa carreira. Porque assim, pode acentuar, sim, o problema deles de saúde. Porque é uma pressão muito grande, é um medo muito grande e pode ser mais suscetível... E se detectado durante a atividade, pede-se o afastamento dessa pessoa. O indicado é pedir o afastamento dessa pessoa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. A gente vai perguntando e ela vai respondendo, a doutora Adriana Severini, e a gente vai se identificando, né? Mesmo com a identificação de outras pessoas que a gente conheça. Isso. É interessante isso, não é? Me faz lembrar a música de um tal de Betinho, isso aí nos anos 50, 60. Mas que nervoso estou. Eu lembro dessa música. Neurastênico. Preciso me casar, senão eu vou para Jacarepaguá. Deve ser algum lugar de internação para que ele pudesse se curar, mas a esquizofrenia está por aí também, né? A esquizofrenia está por aí também. Tem outras características? Tem outras características. Na volta nós vamos só dar uma pincelada assim, bem rápida. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais desta noite, recebendo a doutora Adriana Severini, psicóloga, falando sobre bipolaridade e transtorno borderline. E no término do primeiro bloco a gente tem uma pincelada
sobre a esquizofrenia, que me parece, segundo a própria doutora, difere da bipolaridade e também do transtorno borderline. Quais seriam as características, doutora? A esquizofrenia, ela normalmente começa a aparecer no início da juventude, por volta dos seus... Começa desde os 15, 20 anos, mas a gente normalmente só pode dar o diagnóstico fechado de esquizofrenia a partir dos 22 anos de idade. Porque o jovem, aí nessa idade, desculpe interrompê-la, ele é irrequieto, ele irrita toda... Ele tem raiva do mundo. Exatamente, ele tem raiva do mundo, ele muda, aquela coisa dos hormônios, ele está sempre em constante mudança, ele está feliz, ele está triste, daqui a pouco ele fica bravo, não sabe o que quer, acho que todo mundo está brigando com ele detesta os pais só querem o mal dele, então isso faz parte da juventude, não quer tomar banho, mas isso é coisa de menino, hein? Porque menina sempre quer tomar banho. E assim, por isso que a gente não pode fechar um diagnóstico psiquiátrico antes dos 20 anos de idade, 20, 22 anos, porque ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está em crescimento. E o aparecimento dessas reações são As características doenças já aparecem antes. Normais. E começa um tratamento, mas um tratamento leve, sem fechar um diagnóstico. Qual que é a diferença? A esquizofrenia, ela aparece muito, sim, com delírios, então ela pode desde ouvir vozes, ver vultos, ter coisas, e ela começa a viver uma realidade, às vezes, em alguns momentos, paralela. Então, ela começa a achar que ela está em um outro lugar, ela começa... Aqui, ela acha que ela mudou de país, que ela não está mais aqui no Brasil. Ela começa de verdade a sair da situação real. Então, assim, tem vários graus de esquizofrenia. Ela cria um outro mundo paralelo. Ela cria um outro mundo. Então, a gente tem desde um grau que a pessoa consegue ter uma vida funcional, às vezes consegue estudar, não cursos mais como medicina, como eu falei, mas, assim, alguns outros cursos, que ela possa estudar, possa trabalhar, ter um trabalho mais rotineiro, que não tenha tanta pressão e que ela consiga trabalhar dessa forma. Isso é um grau mais leve de esquizofrenia, mas sempre tomando medicação. Mas ela tem alguns momentos, o grande problema de todas as doenças psiquiátricas é manter a medicação. A pessoa começa a se sentir bem com ela mesma, ela acha que e ela tem aquela sensação, estou curada. Então, eu não preciso mais de medicação nenhuma. E esse é o grande erro, porque a medicação é para o resto da vida. Isso que eu ia perguntar. Ao detectar-se nessa idade oficial, digamos assim, dos 21 anos, vamos pôr a maioridade aí para facilitar. E no decorrer da vida, né, 31, 41, 51, a tendência é ela se curar ou a tendência ela é piorar? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Se ela conseguir manter o medicamento para o resto da vida, ela tem uma vida que a gente chama de vida funcional. Então, é uma pessoa que trabalha, que casa, que pode ter filhos, pode estudar, pode sair, pode viajar, tem uma vida 100% normal. Às vezes os outros nem percebem direito. As pessoas não percebem. Ela camufla. Porque assim, ela está bem, tomando o remédio, porque assim, são as sinapses, tudo que acontece no nosso cérebro. E o remédio, ele faz tudo isso que teria que fazer naturalmente e não faz. E assim, o remédio consegue fazer isso e a pessoa tem uma vida funcional. Não é? E ela consegue ter uma vida normal. Mas o que acontece? E isso acontece com outras doenças. Então, eu tenho colesterol alto. Faz 10 anos que o meu colesterol está bem porque eu estou tomando remédio. E aí, o que eu faço? Eu paro de tomar o remédio. O que acontece? Meu colesterol sobe de novo. E nas doenças psiquiátricas, que a gente tem um estigma e tem uma vergonha muito grande, então eu passo um período, tomo remédio por 3, 4 anos, e eu percebo que, não, eu estou normal, minha vida está boa, eu estou trabalhando, meu casamento está bem, está tudo bonitinho. Eu paro de ir no psiquiatra, paro de ir no psicólogo e suspendo o remédio por minha conta. Agora, doutora, uma família, né? Vamos pensar em termos de família, cujo pai tenha esse problema, por exemplo, a mãe não, né? E com um casal de filhos. Eles vão absorvendo as atitudes, a mudança temperamental do pai e vão minando também a própria mãe? Não, eles não vão minando a mãe. Qual que é o problema? Porque, assim, por ser uma doença genética, a gente precisa ter todo um estudo. E por isso que hoje em dia é muito importante você entender como é a história passada.
Então, a gente entender, porque às vezes você fala, ah, não tinha ninguém que era esquizofrênico na minha família. Imagina, a Bisa era tão boazinha, sei lá. Só que você começa a fazer todo o histórico da árvore genealógica, daí você vai ver uma história cabeluda que tinha ali, uma história que na época as pessoas achavam engraçado. Ah, a Bisa saiu um dia correndo pelada na rua, a Bisa fez não sei o quê, e eram histórias cômicas que todo mundo conta. Não, ali tinha um probleminha que podia ser esquizofrenia. Nossa, a Bisa hoje tá uma arara. Exatamente. Nossa, ela fala que tá ouvindo alguma coisa, porque antigamente a gente não tinha isso. Tanto é que no sábado foi o dia de celebração, não celebração, de lembrar o Dia Mundial da Bipolaridade. E é a data de aniversário do Van Gogh, porque supõe-se, como ninguém estudou naquela época, que ele era bipolar. Agora, no Dia Mundial da Bipolaridade, uns ficaram alegres, outros tristes, é isso? Exatamente, uns ficaram felizes, outros tristes. Mas é importante lembrar que, assim, a bipolaridade é uma doença. Eu pego muito isso, eu acho importante ressaltar, porque às vezes eu pego muito no consultório, as pessoas chegam assim, eu sou bipolar. Eu falo, não, você é o Carlos, você tem bipolaridade, você não é bipolar, você tem bipolaridade. Então, porque as pessoas acabam colocando uma tarja aqui na cabeça e falando que ele é a doença. Agora, doutora, a gente classifica, né, os especialistas em bipolaridade, esquizofrenia, transtorno borderline. O que seria o normal, então? A pessoa que não tem nada disso, que é um santo? Não, as pessoas... Não fica nervoso. Não, porque assim, tem que lembrar que o nervoso são os extremos. É aquela pessoa que do nada, foi o que eu falei, do nada eu estou aqui conversando com você e de repente eu cismo com o seu câmera, eu vou lá e bato nele. Assim, é o extremo do extremo. A gente está aqui conversando, eu saio daqui e avanço nele, sem ter acontecido nada, sem ele ter me falado absolutamente nada. Então, assim, ficar nervoso é normal quando acontece alguma coisa. Ficar triste é normal. Ficar alegre é normal. Faz parte da natureza humana. Mas com um motivo. Foi o que eu falei, se baterem no meu carro, eu vou ficar brava. Eu vou descer, vou ficar brava. Eu falo, bom, você tem seguro? Não tem. Mas se batem no meu carro e eu já desço, espanco a pessoa, quebro o carro, vou atrás dela, entendeu? O problema é o exagero. Vamos assistir um vídeo que nós temos aí, muito esclarecedor. Por favor, por gentileza, por obséquio. Olha, eu tô calmo, hein? Você tá calmo. Darcião, tudo bem? Grande Darcio Arruda, meu mestre, tive o prazer de trabalhar muitos anos aí com Darcio Arruda na TV+, e só tive aprendizados, só aprendi cada vez mais. E quero parabenizar os 15 anos do Show Mais, onde eu tive a honra de fazer parte. Darcião, tudo de bom, mais 15 anos aí, mais 30, 20 anos aí, vamos que vamos. Um abraço. Oi, Darcio, quanto tempo, hein? Bom, eu tô aqui para falar do que, né? Da pupila dos seus olhos, Show Mais. Eu tive a graça e a sorte de acompanhar desde o comecinho, antes do Show Mais nascer, né? As nossas reuniões lá na salinha, eu, você e o Dani, as pretensões do Show Mais, o que o Show Mais alcançou, quantos convidados levamos, né? Quanta gente de respeito, quanta gente que tem um bom conceito, quanta gente que nos ensinou muita coisa. Mas assim, não tem mestre maior do que você. Parabéns pelos 15 anos. Você sabe que você mora no meu coração. Um beijo. Darcio Arruda, 15 anos de Show Mais, que incrível, um feito enorme aí para você e pro ABC, pra TV+. Eu vi o Show Mais nascer, né? Eu tava aí na TV+, trabalhando na época, e cara, eu sei o quanto esse projeto foi importante para você, para sua vida. Cara, desejo tudo de melhor, assim como você desejou para mim. Eu conquistei muita coisa na minha vida, comecei a trabalhar em jornalismo com você, e daí do ABC eu fui para outros voos mais altos. Cara,
todo o sucesso do mundo, que o Show Mais tenha mais 15 anos de muito sucesso. Um grande abraço, viu? Um abração do Sulso aqui. Você, durante um bom tempo da nossa carreira, ofereceu essa sua sapiência, essa sua sabedoria para transformar algumas atitudes em virtudes e no decorrer da carreira a gente utilizou muito, se valeu muito dos conselhos que você, mestre Darcio Arruda, nos ofereceu. E desejar a você tudo de bom, Darcio, tudo de bom no programa. 15 anos de Show Mais, que legal, né? Te dizer que o Show Mais pra gente era o nosso Fantástico. Eu colocava a matéria no Show Mais, de fato estava no caminho certo, porque o Show Mais era aquilo, poxa vida, a produtora à época, Elisângela, o Agi, né, falava, olha, o Darcio pediu uma matéria, nós da editoria de esportes falávamos que era o suprassumo da coisa, porque de fato era, né, e continua sendo certamente o programa principal da grade da TV+. Mais uma vez, grande abraço, Darcio, muito obrigado pelos ensinamentos, continue oferecendo, continue compartilhando essa sua sapiência com a sua audiência na TV+. Grande beijo, grande abraço, sucesso sempre. Oi, Darcio, boa noite, querido, tudo bem? Que prazer falar com você, que prazer estar aqui fazendo essa homenagem para você, pelo nosso Show Mais, que esses 15 anos, assim, tenham se transformado cada vez mais em amor, em gratidão, em compaixão, em conhecimento, porque o Show Mais trazia tudo isso. Ele trazia muita união, muito conhecimento, muita vontade de fazer cada dia mais algo diferente. Então, assim, se tem alguém que tem que agradecer hoje, somos nós, que fomos produtores, eu como produtora, por 5 anos desse show, eu tenho muito que agradecer. Muito mesmo, viu? Obrigado, que Deus abençoe aí a sua caminhada por mais um tempo e que o Show Mais é muito feliz de ter você. Você é o verdadeiro showman. Você faz a diferença. Parabéns, querido. Muito feliz de estar aqui hoje compartilhando desse momento com você. Viu? Um beijo grande para você, um beijo grande pro Carreiras. Parabéns mais uma vez para vocês. 15 anos não é para qualquer um, Darcio. Parabéns, querido. Um beijo para você. Darcio, o que falar em 15 anos? Cara, eu tenho uma palavra para descrever que são 15 anos de Show Mais. Um prazer enorme, a palavra é prazer. Prazer tê-lo aqui com a gente. O Show Mais engrandece a TV+, o Darcio Arruda engrandece a TV+. Então é um programa que é engraçado, né? Ter começado no dia 1º de abril e ele faz exatamente 15 anos, né? No dia 1º de abril, numa segunda-feira também, como foi da outra vez. Poxa, então, Darcio, um grande beijo e que venham mais 15 anos aí pela frente de Show Mais conosco. Ó, a gente não tem nem palavras, bonito, né? Parabéns, Como é que eu vou agradecer? muito lindo isso. Não vou nem citar nomes aqui, a todos vocês, muitíssimo obrigado. Fora dessa gravação aí, eu repito o nome dos casais. Aliás, eu falo dos casais porque eles se conheceram aqui e casaram-se aqui durante a estada aqui. A Camila e o René e a Juicy Fruit, ela pôs só Juicy, mas é Juicy Fruit, e o Bob. Muito legal mesmo, todas as manifestações. Bonito, né? Muito bonito. Não tem como e merecido, né? Ah, obrigado. Muito merecido. Não tem como ser bipolar nessa profissão. Não tem mesmo. Porque ela é regada de amor, de carinho, de respeito. Não, e merecido, porque você fez por merecer todo esse amor, todo esse reconhecimento. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Fico muito grato e queria aproveitar, agradecer a sua presença aqui no nosso programa especial de hoje. Eu que agradeço o convite, foi uma honra mesmo participar com você. E vamos ouvir o Betinho, esquizofrênico. Você lembra disso, Gil Latoreira? Estou nervoso. Como estou nervoso, né? Estou neurastênico.
Obrigado, viu, doutora? Muito obrigado pela presença. E mais uma vez, muito obrigado também aos telespectadores que se manifestaram. Nós vamos encerrando o programa de hoje. Vamos fazer em espanhol, por causa da nossa audiência em toda a Sudamérica. Es todo por hoy. Gracias por la audiencia. Tenemos show en el martes, miércoles, jueves y viernes, 8 horas de la noche. Buenas noches y adiós. Hasta la vista, baby.